mas quando o salão tornou a estar pronto, já a igreja antiga, o espaço ficou pequeno para a questão de acomodar as pessoas que vinham nos cultos. E aí se lançou aquele desafio: vamos transferir a igreja para o salão. E aí ficou-se muitas dúvidas e muitas perguntas, e isso foi aí em meados do ano 2013, 14, e aí se direcionou a situação de realmente nós nos movermos, e realmente Deus nos alcançou a graça de transferirmos. E o pensamento era: será que o espaço não vai ser muito grande? Será que não vai ter a dificuldade da visualização, de não ser um espaço que vai lotar, que vai encher? Mas logo, quando demos os primeiros passos, a igreja novamente no salão novo ficou pequena, e vimos isso, Deus alcançar, Deus direcionar. E depois nós começamos com um trabalho que hoje diz de célula. Naquele tempo nós falávamos culto doméstico, né? Começamos um trabalho na casa do irmão Vanderlei Quevedo, que foi fantástico aquele trabalho. Demorou algumas semanas para a irmã, né, nos receber assim de coração, a esposa do irmão Vanderlei, mas Deus abençoou que no decorrer do tempo ela ficou uma missionária naquele lugar junto com o irmão, e muitas vidas vinham participar dos cultos ali. Ela se batizou também junto com a sua filha, e nessas células, nesses cultos domésticos, nós conseguimos reunir 30, 40 pessoas. E uma dessas pessoas que vinham nos visitar, irmã Letícia, o irmão Jairo, irmã Solange, o irmão Flávio, Marli, a mãe da Letícia, esse pessoal todo que hoje já fazem parte da diretoria da igreja, que vieram, né, nesses cultos domésticos lá na residência do irmão Vanderlei. Então são coisas magníficas que Deus fez, né, através desse dizer muito lindo: a Igreja de Cristo realmente é uma família no amor de Deus. Nós entramos na Igreja de Cristo no ano de 2014, através do convite de um primo da Letícia, onde ele nos convidou para conhecer a igreja. Aí nós viemos à Igreja de Cristo, e foi uma experiência muito única nossa, porque foi nesse momento que, quando nós adentramos na porta da Igreja de Cristo, que era a igrejinha pequena ainda, nós nos sentimos amados e acolhidos pela igreja. Foi algo muito extraordinário, algo diferente sobre as nossas vidas. Nós iniciamos, eu e minha esposa, então, na Igreja Evangelho de Cristo, foi em meados do ano 2016. Nós conhecemos a igreja aqui através de um encontro de casal, que foi marcante em nossas vidas, foi em 2011, e a gente se sentiu muito bem com a igreja. Então, em 2016, no meados de 2016, nós resolvemos, então, congregar com a Igreja do Evangelho de Cristo. E fomos muito bem recepcionados aqui. Uma igreja amada, uma igreja que abraçava as pessoas. E a gente chegou aqui e se sentiu muito bem, se sentiu em casa. Então, foi neste ano aí que a gente iniciou nossos trabalhos. Nós iniciamos na Igreja de Cristo. A gente se sentiu acolhido, amado aqui com a vinda para a igreja. Em 2016, nós viemos com uma banda, Tempo da Renovação, qual estava tocando uma vez. Nós já tínhamos vindo em alguns cultos aqui também, né, participar de alguns congressos. Acho que foi no final de 2016. E daí, em 2017, nós demos sequência, continuando a frequentar os cultos. E nós, cada vez mais que nós vimos, nos sentia mais em casa, nos sentia mais à vontade. Era uma alegria tão grande de chegar no culto. A gente não via a hora de chegar no domingo de noite para a gente nos reunir com os outros irmãos e cultuar a Deus. O abraço que a gente sentiu de cada irmão, no momento que a gente entrou na igreja, a gente viu que ali tinha algo diferente. Que a gente sentiu o amor de cada um, mesmo não nos conhecendo. A gente sentia tão bem, sabe? Algo tão familiar, realmente. Na chegada, já ser recepcionado pelos irmãos, né? Mas isso tocou muito nós e cativou, assim, a nossa vida para estarmos congregando. E também, no final do culto, sempre o pastor esperando na porta para se despedir de cada irmão, cada irmã. Isso sempre foi algo muito, como é que eu dizer, que muito chamou a nossa atenção e que nos trouxe muito amor, o qual nós sentimos muito amados, então tornou a trazer o desejo de congregar aqui. Nós vamos ver que na pessoa de cada irmão, de cada irmã que tornou a congregar conosco, Deus começou a usar de uma maneira poderosa. Deus começou a fazer grandes coisas. Até o nosso intuito e o nosso desafio de visitação, ele estava direcionado em nós visitarmos os nossos membros, mas os nossos membros já nos levar também numa direção a amigos, familiares, pessoas que conheciam, que tinham alguma necessidade ou que tinham também alguma abertura
altura de nós falarmos e ajudarmos em direção ao reino de Deus. Então, a evangelização é algo que é marcante na Igreja de Cristo de 13 de Maio. Então, todo o desenvolver da igreja, e nisso nós colocamos como lema da Igreja de Cristo 13 de Maio, se tornou realmente uma família no amor de Deus. Eu conhecia Deus, eu conhecia Cristo, mas eu não era batizada. E quando começamos a congregar aqui, tive a oportunidade de ter com o pastor Márcio o discipulado, pelo qual entendi e compreendi que o próximo passo meu em fé seria o meu batismo, descer as águas. E os nossos batismos, que eram algumas pessoas por ano, começaram a se multiplicar e os batismos tornaram a ser inúmeras pessoas que tomavam a decisão e trazendo alegria e ao mesmo tempo contagiando a igreja numa grande festa espiritual. E assim foi, em 2017 eu me batizei e foi uma experiência incrível, foi muito bom, uma experiência com Deus e foi bênção. Todos os nossos batismos, eles se moveram sempre em muitas lágrimas, em um coração sincero, vendo realmente a mudança de vida, até porque nós cremos e acreditamos como instituição na conversão de um crente genuíno, alguém que realmente entrega a sua vida a Cristo e tem a sua vida totalmente transformada pelo poder de Deus, se tornando uma nova criatura, tendo a expectativa de uma vida nova e vivenciando realmente algo que o leva para a eternidade com Deus. Pastor Márcio me levou para favelas, para o centro, e eu sempre tinha a impressão como ele é bem conhecido por todos onde nós passamos e que ele tem um coração aberto para todas as pessoas. Não importa quem é. Isto é importante, pois Jesus também se interessava por todos os homens. Ele morreu por todos os homens e ressuscitou pela salvação de toda a humanidade. Então, este me impressionou muito. Esta obra em 3 de maio, eu não sei muito bem dos começos, mas eu sei que era um começo muito pequeno, mas se desenvolveu maravilhosamente. Estou alegre que eu pude ajudar um pouquinho também, materialmente, né? Sim. E o interessante foi que não somente pessoas vinham se agregar, mas realmente Deus multiplicava os trabalhadores, pessoas que vinham somar tanto na música, como também na parte de louvor da igreja, como também nos nossos departamentos, porque desde o início sempre focamos muito o trabalho das crianças, dando continuidade àquilo que já tinha, também trabalhos com jovens, aí realmente se movendo com muita intensidade, tanto na igreja como em nosso lar, tendo jovens junto conosco, como também posteriormente os trabalhos aí dos adolescentes, trabalhos aí do Círculo de Oração, que também foi uma sequência, e trabalhos até da melhor idade, o qual foi implantado, se construindo sempre a necessidade de um desenvolvimento, e os trabalhos sendo estruturados aqui na nossa igreja sede, se mensurou também a necessidade de implantarmos congregações, e aí iniciamos congregações no bairro Santa Maria, Independência, também no bairro Pedreirinha, e a cada dia foi se multiplicando, tornando realidades, portas que iam se abrindo e o Senhor alcançando realmente a sua vontade.